E aí, tudo bem? Bora lá para mais uma questão de biologia. Vem comigo que eu vou te ajudar. A questão trata de produtividade em ambientes marinhos, em ambientes terrestres, comparando esses ambientes, quem tem mais produtividade, onde acontece a produtividade maior, e também vai falar um pouquinho das perdas de energia que ocorrem a cada passagem de nível trófico. Lembram disso? Sim ou não? Então vamos lá. Nas cadeias alimentares, eu tenho o nível de produtor como sendo o nível inicial, aí eu vou ter consumidores de ordens diferentes, consumidor um, consumidor 2, consumidor 3, e a cada passagem de nível trófico ocorre uma perda da energia útil. E essa perda se dá pela respiração, ela pode se dar pela excreção, ela vai se dar também aqui nesses níveis pela respiração, pela eliminação de fezes. E essa perda de energia acontece em cada passagem de nível. Então, quanto mais longa a cadeia alimentar, maior vai ser a perda energética. E o nível que está no finalzinho, lá na ponta, ele vai ter uma absorção, né, um aproveitamento muito reduzido. A questão trata disso, do vegetarianismo, né, de uma dieta vegetariana para reduzir a perda, o desperdício de energia nos níveis tróficos, na cadeia alimentar, tá bom? Outro conceito importante, quando a gente tem aqui no nível de produtor, o produtor é o nível onde ocorre a produção de alimento, de matéria orgânica na fotossíntese ou na quimiossíntese. E o total produzido num ambiente pelos produtores é chamado de produtividade primária bruta. É tudo que foi produzido na fotossíntese, tá? Então pensa numa floresta. Toda a molécula orgânica produzida por todas as plantas, todos os vegetais, aquilo é o produto bruto total, é o PPB. O que vai passar para o nível seguinte, para o consumidor de ordem ou de nível um, o consumidor primário, tem que ser esse PPB descontado que a planta gasta respirando. E esse disponível aqui, gente, é o PPL. Então é aquilo que consegue ser absorvido pelo consumidor, descontado a respiração, o que foi gasto na respiração das plantas que produziram esse alimento, no caso. Então esse desperdício aqui é inevitável. E o que fica disponível para o nível seguinte é o PPL. Tudo bem? Então vamos lá. Opção A. Comparando um ecossistema marinho composto por algas e um ecossistema composto por floresta tropical, esse último, no caso a floresta, tá? Ele vai apresentar maior produtividade devido a maior biomassa. Então, é correto dizer que quanto maior a biomassa, maior a produtividade? É quase sempre, tá? Então, pense que sim, nesse caso. Se eu tenho mais massa de produtor, a produtividade vai ser maior. Mas o que está errado na questão é dizer que a biomassa de produtor é maior na floresta, não é, tá bom? Então a biomassa de plâncton, de fitoplâncton é maior do que a biomassa na floresta. Então, portanto, a produtividade vai ser maior no ambiente marinho. É por essa razão que os mares, né, os oceanos, são o local onde ocorre a produção da grande maioria das moléculas que mantém a cadeia alimentar, né, que mantém as relações tróficas, inclusive produção de oxigênio. Então entenda aqui, ó, os oceanos são os principais ecossistemas para a produção de alimento e oxigênio. Então, deixa para lá essa opção. Opção B, a energia disponível para os consumidores primários, aquilo que eu acabei de comentar com vocês, ela pode ser medida pelo PPB do produtor, que é a taxa de absorção da energia luminosa captada pelos seres autótrofos em um certo tempo. Então, o que que ele está dizendo? Que a energia que o animal que come a planta vai absorver é basicamente aquilo que a planta produziu, não é isso? Lembra que acontece a perda por conta da respiração. Então, o que o animal consegue absorver é o ppl, tá? Não o ppb. Então, ppb descontado a respiração, aí sim você vai ter aquilo que é absorvível, tá? Aquilo que fica disponível para o consumidor de ordem 1. Então, esquece a opção B. Vou pular C, tá? Opção D. Uma das formas pelas quais o aumento no consumo de produtos de origem vegetal poderia impactar positivamente o ambiente é reduzir o sequestro de carbono. Então, o que que é sequestro de carbono? É a
retirada do CO2 da atmosfera por parte das plantas, o que reduz o efeito, retentor de calor desses gases. Então é algo que deve ser buscado, é algo positivo. E ele está dizendo que o sequestro de carbono consiste na liberação de carbono para o ar. Tá errado, tá? Tá invertido, tá bom? Então o sequestro de carbono é excelente, tá? Mas não tem a ver exatamente com a cadeia alimentar ali. São assuntos que não são aqui nessa questão relacionados. Além do que, ele está conceituando de forma invertida o que é o sequestro de carbono. Opção E. A pecuária, apesar de contribuir para a emissão de gases que causem efeito estufa, acontece, né? O gado produz metano, que é um gás altamente retentor de calor, possui alta produtividade, já que um herbívoro consegue aproveitar quase toda a energia contida nos vegetais. Está errado, né? Veja, a grande maioria, 90% da energia acaba sendo dissipada na passagem de nível. E ele disse que isso vai aumentando a quantidade de energia para o nível trófico seguinte. A cada nível que se passa, a cada mudança de nível trófico, a quantidade de energia é cada vez menor. Então, o animal, aqui no caso o gado, não tem alta produtividade. Para começar, ele nem é produtor, ele é um consumidor. Então, muitos erros na questão, esquece, esquece. A opção C é correta porque, vamos ler, para terminar? O aumento no consumo de vegetais irá reduzir a perda energética. Sim, por quê? Porque você vai estar reduzindo a cadeia alimentar. A perda que ocorre na passagem para os níveis tróficos seguintes, otimizando recursos, ok? Já que a produção vegetal é mais barata que a produção animal. O que ele está dizendo? É muito mais barato você manter um cultivo de um vegetal do que você manter eh, a produção, né, a criação de um animal para o abate, para o consumo humano. Então você vai estar reduzindo a cadeia alimentar, reduzindo as perdas, otimizando materiais, aumentando a eficiência da cadeia alimentar, portanto, economia. Então faz sentido, nesse caso, é ecologicamente mais viável ser vegetariano, tá bom? Deu para entender, gente? Espero que sim. Nos vemos na próxima questão. Valeu!